Olá, guerreiros, professor Wanderson no tatame. Vamos falar aqui hoje das sevianas notáveis, vamos falar da altura, da bissetriz, da mediana, vamos falar também da mediatriz, que não é seviana, mas é importante, dos pontos notáveis que esses segmentos geram, em centro, ortocentro, baricentro, incentro. Vamos falar das umas observações importantes que é comum em prova, que ajuda a gente a resolver questões de prova, beleza? Vamos lá? Vamos nessa! Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, antes da gente começar com a nossa aula, por favor, se inscrevam no canal, marquem o sininho, compartilhem esse vídeo se vocês gostarem, ajuda a gente a manter esse canal. Também, se quiserem, podem me seguir no Instagram, @professorwanderson com W. Falou? Vamos junto. Seviana. O que é uma seviana? Seviana são quaisquer segmentos de reta que partem de um vértice e cortam o lado oposto ou prolongamento desse lado oposto no triângulo. Então aqui, quantas sevianas eu posso traçar partindo de A e cortando o lado oposto a A, lado BC aqui, ó, ou prolongamento de BC? Posso traçar aqui infinitas sevianas. Infinitas sevianas partem de A e cortam BC ou prolongamento de BC. Algumas dessas infinitas sevianas possuem propriedades importantes para o nosso estudo. É isso que a gente vai falar agora, são as sevianas notáveis. A primeira delas é a altura. Por que a altura é importante? A altura é importante porque a altura é a menor distância de um vértice ao seu lado oposto. A menor distância de um vértice ao lado oposto ou prolongamento desse lado, eu chamo de altura. É a projeção ortogonal do vértice, como se você acendesse aqui uma lâmpada sobre o vértice e fizesse uma sombra dele sobre o lado oposto. Isso é uma altura, beleza? A altura é isso. Se eu traçar as três alturas de um triângulo, eu determino um único ponto de encontro, chamado de ortocentro. Ortocentro é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Então, ó, tracei aqui nesse triângulo ABC a altura relativa ao vértice A, ao vértice B, ao vértice C. Encontrei ali o ortocentro desse triângulo. Ortocentro, então, é o ponto de encontro das alturas de um triângulo. Existem várias relações que envolvem o ortocentro, tá? Aqui eu vou falar só de algumas que caem mais nas provas da ESA e da EAR. Depois, mais no futuro, vou falar mais aprofundado dessa parte, em aulas mais aprofundadas a nível de colégio naval, EPK, AFEFON, e vou discriminar mais ainda essas propriedades, tá? Mas vamos lá. Primeira coisa importante é a seguinte, se a gente pegar e unir os pés das alturas de um triângulo, eu determino ali um outro triângulo. Esse triângulo, ele não abraça aqui o ortocentro, ele é chamado então de triângulo órtico. Esse aqui é o triângulo órtico do triângulo. E o triângulo órtico possui uma série de relações, tá? Uma série de relações. Só que para nível de ESA e EAR, basta saber que o nome do triângulo é triângulo órtico. Então o triângulo que eu formo, unindo os pés das alturas de um triângulo original, eu chamo de triângulo órtico. Show? Bom, posições do ortocentro. Se o meu triângulo for um triângulo acutângulo, se eu traçar as três alturas dele, eu sempre vou cruzar meu ortocentro no interior dele. Então num triângulo acutângulo, que tem os três ângulos menores que 90 graus, meu ortocentro vai ser sempre interior. Se meu triângulo for um triângulo retângulo, o ortocentro é o ponto sobre o ângulo reto, é o vértice do ângulo reto. Esse aqui é meu ortocentro. Quer ver? Se eu pegar esse triângulo aqui, desenhá-lo aqui e desenhar em pé. Se eu desenho ele em pé, desse jeito, aqui sendo o vértice A, aqui o vértice B e aqui o vértice C, a altura relativa aqui ao vértice C, ó, é o próprio cateto AC. É a projeção ortogonal, olha lá. Se eu desenhar o triângulo deitado, se eu desenhar um triângulo deitado, sendo aqui o A, aqui o B e aqui o C, a altura relativa ao vértice B, ó, é o próprio cateto AB. Então a altura relativa ao vértice C é o cateto AC. A altura relativa ao vértice B é o cateto AB. A altura relativa ao vértice A é essa aqui, ó, que também é a altura relativa à hipotenusa. Essas três alturas se encontram naquele ponto ali, no vértice do ângulo reto. Então o vértice do ângulo reto no triângulo retângulo é o ortocentro do triângulo. Beleza? Outra coisa interessante a respeito do triângulo retângulo. Um pé de altura está aqui. O outro pé da altura relativa a C está aqui. O outro pé da altura relativa ao vértice B está aqui. Então se eu unir esses três pés de alturas aqui, ó, eu tenho esse segmento de reta. Eu gero aqui a altura relativa à hipotenusa. Ao passo que aqui, ó, quando eu uno os três pés das alturas, eu gero um triângulo órtico. Aqui, quando eu uno os três pés das alturas, eu gero um segmento de reta. Isso quer dizer, então, que o triângulo retângulo, ele é o único triângulo que não possui seu triângulo órtico. Triângulo retângulo
não tem triângulo óptico. A gente vai ver algumas relações sobre o triângulo retângulo e as sevianas daqui a pouquinho, mas já tem duas importantes. O triângulo retângulo não tem triângulo óptico e o vértice do ângulo reto é o ortocentro do triângulo. Show? E se meu triângulo for um triângulo obtusângulo? Olha só, se eu tenho aqui ó, um triângulo obtusângulo desenhado dessa maneira, desenho aqui, ó, A, B, C. Onde é que está a altura relativa ao vértice B? Está aqui para dentro? Não. Eu não falei que a altura é a projeção ortogonal? Então é como se eu acendesse aqui uma lâmpada sobre o cateto, sobre o vértice B e projetasse o vértice B para baixo. Está aqui. Prolongo aqui o lado AC, ó. A altura ela é exterior. Então quando o meu triângulo ele é um triângulo obtusângulo, um ângulo obtuso, a altura ela é exterior. Então se liga. Aqui em relação ao vértice B, onde é que está a altura relativa ao vértice B? Vou pegar aqui, vou prolongar o lado AC, a altura aqui, ó, exterior ao triângulo. Onde é que está o vértice relativo, a altura relativa ao vértice C? Vou prolongar aqui o lado AB, olha a altura aqui, está lá a altura relativa ao vértice C. Onde é que está a altura relativa ao vértice A? Está aqui, bonitinho. Repara que essas três alturas, como elas estão ali, elas não se encontram. Então isso quer dizer que o triângulo obtusângulo ele não tem o ortocentro? Claro que ele tem. O que eu vou fazer? Eu vou prolongar essas alturas. Ó. Prolongo a altura para cá, prolongo a altura para cá, prolongo a altura para cá. Olha o ortocentro lá. O ortocentro no triângulo obtusângulo ele é exterior, ele é externo. Então quando o triângulo é acutângulo, o ortocentro é interior, sempre. Quando o triângulo é retângulo, o ortocentro está sobre o vértice do ângulo reto. E quando o meu triângulo é obtusângulo, meu ortocentro ele é exterior. E o triângulo óptico do triângulo obtusângulo existe? Existe, ó. Os pés das alturas aqui é só unir, ó. Olha lá o triângulo óptico ali. Ele existe. Ele só não existe quando o triângulo for retângulo. Show? Vamos falar agora da nossa segunda seviana notável, da bissetriz. Vamos embora. Vamos lá, guerreiros. Bissetriz. Bom, o que é uma bissetriz? Lá na parte de ângulos, na aula de ângulos que a gente viu, eu defini bissetriz como sendo o quê? Uma semirreta que divide um ângulo ao meio. Aqui para a gente em triângulos, bissetriz como vai ser uma seviana, vai ser um segmento de reta que divide o ângulo do vértice ao meio. Então aqui tracei a bissetriz do ângulo do vértice A. Só que o triângulo possui três vértices, logo três ângulos. Se eu traçar as três bissetrizes de um triângulo, eu determino um único ponto, tá? Em centro. O incentro é o ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. E o incentro ele é um ponto importantíssimo num triângulo. Por quê? Porque o incentro ele é o centro do círculo inscrito. O que é um círculo inscrito? É aquele círculo que tangencia todos os lados do meu polígono ao mesmo tempo. Esse aqui, pontilhado em azul, é um círculo inscrito nesse triângulo ABC. E o centro dele é um incentro, ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo. É um ponto extremamente importante. Olha só, o que é essa distância aqui em relação ao círculo? Isso aqui ó, é o raio. E essa distância aqui em relação ao círculo? Isso aqui é o raio. E essa aqui em relação ao círculo? É o raio. E como no círculo o raio tem o mesmo tamanho, essa distância é igual a essa, é igual a essa. Então isso quer dizer que o incentro ele é o único ponto interno do triângulo que é equidistante dos seus lados. O incentro ele é equidistante, ele tem a mesma distância para os lados do triângulo. E essa distância é o raio do círculo inscrito, cujo centro é um incentro, ponto de encontro das bissetrizes internas dele. Show? Bom, outra seviana importante aqui, mediana. A mediana é importante por quê? Porque a mediana ela toca no ponto médio do lado oposto ao vértice. Ela divide o lado oposto ao meio. Tá? Então tracei aqui a mediana relativa ao vértice A. Ela partiu de A e tocou no ponto médio de BC. Então a mediana é relativa ao vértice A. Se eu traçar as três medianas de um triângulo, eu também determino um único ponto, chamado de baricentro. O baricentro ele é o ponto de encontro das medianas de um triângulo. E o baricentro também ele é um ponto muito importante, porque o baricentro ele é o centro de massa do triângulo, é o ponto de equilíbrio dele. Beleza? Bom, relações importantes a respeito do baricentro. A distância do baricentro ao ponto médio do lado é a metade da distância do baricentro ao vértice. Então essa distância GD é a metade de AG. A distância GE é a metade de GB. A distância GF é a metade de GC. Então isso aqui vale 2, aqui vale 4, e tudo vale 6. Isso aqui vale 8, aqui vale 4, tudo vale 12. Sempre do baricentro ao ponto médio
é a metade do baricentro ao vértice. Aí eu botei aqui. AG é 2 vezes GD. BG, 2 vezes GE. CG, 2 vezes GF. Beleza? Outra coisa importante a respeito do baricentro. Tracei as medianas aqui, eu dividi meu triângulo ABC em 6 triângulozinhos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esses 6 triângulozinhos possuem a mesma área. Essa área é igual a essa, é igual a essa, é igual a essa, igual a essa, igual a essa. Então, cada areazinha dessa aqui vale 1/6 de tudo. Beleza? Bom, olha que maneiro aqui. Se eu unir os pés das medianas de um triângulo, se eu unir aqui esses pés, assim como lá na altura eu gero o triângulo órtico, aqui eu também vou gerar um triângulo. Só que esse triângulo ali abraça o baricentro, então eu vou chamar de triângulo baricêntrico? Não. O triângulo formado pela união dos pés das medianas de um triângulo é chamado de triângulo mediano. Esse aqui é o triângulo mediano desse meu triângulo. Triângulo mediano. Agora olha só. Esse ponto F é ponto médio. Esse ponto E é ponto médio. Então aqui eu estou traçando a base média FE, base média paralela a essa base BC. Lá na parte de quadriláteros, quando eu falei de base média de trapézio, eu defini ali a base média de triângulo. Enquanto a base média do trapézio é a base maior mais a base menor sobre 2, a base média de um triângulo é o quê? É a metade da base do qual é paralela. Então essa base média aqui FE é a metade de BC. Essa base média aqui ED é a metade de AB. Essa base média aqui FD é a metade de AC. Então o perímetro do triângulo FED vale a metade do perímetro do triângulo ABC. Então o perímetro do triângulo mediano é a metade do perímetro do triângulo grandão. Show? Outra relação importante. Quando eu tracei aqui o triângulo mediano, eu dividi esse meu triângulo ABC aqui em 4 triângulos médios. Esse triângulo FDB, o triângulo DEC, o triângulo AFE e o mediano FED. Esses 4 triângulos têm a mesma área. Então essa área é igual a essa área, é igual a essa área e é igual a essa aqui. Show? E outra, o baricentro do triângulo original, no triângulo mediano, também é baricentro. Então quer dizer que essas 6 areazinhas aqui também são iguais. Tá? Então cada areazinha dessa aqui, já foi questão de prova, ela vale 1/24 de tudo. Porque ela aqui ela é 1/6 de 1/4 do triângulo. 1/6 de 1/4, 1/24. Beleza? Show? Vamos falar agora da mediatriz, que não é seviana, mas a gente fala dela porque ela gera um ponto notável também. Vamos lá. Vamos lá, guerreiros. Mediatriz. Como eu falei, a mediatriz ela não é uma seviana. A definição de mediatriz é que ela é uma reta perpendicular a um segmento de reta por seu ponto médio. Né? Então, se você tem aqui um segmento de reta AB, aí tem aqui o ponto médio de AB, você traça uma reta perpendicular a esse segmento AB pelo ponto médio de AB, essa reta é a mediatriz. Tá? Então, por aí já quebra a definição de seviana, que tem que ser um segmento de reta que parte de um vértice e corta o lado oposto ao seu prolongamento. A mediatriz não é um segmento, ela é uma reta. Tá? E não vai passar, não parte do vértice, ela vai subir direto. Se eu prolongar aqui a mediatriz, ó, não vai passar nem pelo vértice, então a mediatriz não é uma reta. Mas a gente estuda a mediatriz porque ela gera um ponto notável. Né? O triângulo possui 3 segmentos de reta acumulado. Se eu traçar aqui a mediatriz dos 3 segmentos, elas também vão se cruzar num único ponto, chamado de circuncentro. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo. E por que o circuncentro é um ponto importante? Porque ele é o centro do círculo circunscrito. É o centro do círculo que circunscreve o triângulo, que toca nos 3 vértices ao mesmo tempo. Beleza? O incentro é o centro do círculo inscrito, ponto de encontro de mediatrizes. O circuncentro é o centro do círculo circunscrito, ponto de encontro de mediatrizes. Show? Bom, então incentro encontro de bissetrizes, circuncentro encontro de mediatrizes. Não pode esquecer isso. Beleza? Bom, show. Como é que eu chamo essa distância aqui em relação ao círculo? Isso aqui é o raio. E essa distância aqui em relação ao círculo? Isso aqui é o raio. E essa aqui em relação ao círculo? Isso aqui é o raio. Então o circuncentro ele é o único ponto que é equidistante dos vértices ao mesmo tempo, porque é o raio do círculo circunscrito.
O incentro, enquanto de bissetrizes, ele é o único ponto equidistante dos lados, que é o raio do círculo inscrito. O circuncentro, enquanto de mediatrizes, é o único ponto que é equidistante dos vértices, porque é o raio do círculo circunscrito. Show? Beleza? Bom, posições que esse circuncentro pode ter em relação ao triângulo. Se o teu triângulo for acutângulo, o circuncentro vai ser um ponto interno. Se o teu triângulo for retângulo, o circuncentro vai estar sobre o ponto médio da hipotenusa. Beleza? Vai estar sobre aqui o ponto médio da hipotenusa. Então, ó, como é que o triângulo retângulo tem informações importantes, como eu falei antes. Ó. O vértice do ângulo reto, ele é o ortocentro. Triângulo retângulo não possui triângulo órtico. E o ponto médio da hipotenusa é o meu circuncentro, centro do círculo circunscrito. Show? Bom, se meu triângulo for um triângulo obtusângulo, olha lá, o circuncentro ele é um ponto exterior. Tracei aqui uma mediatriz, outra mediatriz, outra mediatriz, se cruzam lá fora do meu triângulo. Show? Vou passar agora um bisuzinho para vocês poderem decorar as sevianas com seus pontos notáveis e vou falar das observações que eu falei no começo da aula, que são importantes para resoluções de questões de prova. Show? Vamos junto. Vamos lá, guerreiros. Eu sei que decorar as sevianas notáveis com seus pontos notáveis é complicado, é muito nome esquisito. Mediatriz, circuncentro, altura, ortocentro, incentro, bissetriz. Então tem um bisuzinho para vocês decorarem isso. Tá? Qual é que é o tipo de música mais cantado no Rio de Janeiro, mais ouvido no Rio de Janeiro? É o funk. E quem canta funk? É o MC, né? Quer dizer, mestre de cerimônia. Mas pra gente aqui não vai ser isso não. Né? O MC. Então, ó, MC. E outro complemento que tem aqui é o seguinte. Bimbal. MC Bimbal. Bimbal vocês associam como acharem melhor. Beleza? Bom, o que quer dizer isso, MC Bimbal? Ó, mediatriz gera o circuncentro. Bissetriz, o incentro. Mediana, o baricentro. Altura, o ortocentro. MC Bimbal. As sevianas com seus pontos notáveis. E a mediatriz também. Mediatriz, circuncentro. Bissetriz, incentro. Mediana, baricentro. Altura, ortocentro. Show? Beleza? Bom, vamos agora às observações que são importantes para vocês resolverem questões de prova. Primeira observação. Assim como eu tenho bissetriz interna, eu também tenho bissetriz externa. Então aqui, ó, prolonguei o lado AB, prolonguei o lado AC, o lado BC, achei aqui o ângulo externo do vértice A, o ângulo externo do vértice C. Tracei a bissetriz externa de A, a bissetriz externa de C, achei um ponto aqui. Esse ponto é o ponto de encontro de bissetrizes externas. Então ele seria um incentro exterior, ou seja, o ex-incentro. Ex-incentro, de incentro exterior, é o ponto de encontro de bissetrizes externas de um triângulo. Isso é o ex-incentro. Enquanto o incentro, que é o ponto de encontro de bissetrizes internas, é o centro do círculo inscrito, o ex-incentro é o centro do círculo ex-inscrito. O círculo inscrito tangencia os lados. O círculo ex-inscrito tangencia um lado e dois prolongamentos. Beleza? Quantos ex-incentros eu possuo no triângulo? 3. Eu tenho esse ex-incentro aqui. Se eu traçar a bissetriz externa para cá e para cá, vou ter outro aqui. Se eu traçar para cá e para cá, vou ter outro aqui. Então eu tenho 3 ex-incentros e um incentro, que são os 4 pontos que equidistam das retas suportes dos lados do triângulo. Né? Aqui eu tenho uma reta que suporta o lado BC, uma reta que suporta o lado AC e uma que suporta o lado AB. Tá? Esse ex-incentro ele equidista dessa reta e dessa reta. Esse ex-incentro que está aqui, ó, equidista dessa, dessa e dessa. Esse que está aqui, equidista dessa reta e dessa reta. E o incentro aqui, ele é equidistante dessa, dessa e dessa. Então eu tenho 4 pontos que equidistam das retas suportes dos lados de um triângulo. São os 3 ex-incentros e o incentro. Show? Uma outra relação importante que tem aqui, que já caiu na prova da ESA, inclusive, é o seguinte. Se eu traçar aqui uma bissetriz interna de B, essa bissetriz interna de B, ó, vai passar lá no ex-incentro. Aí eu determino aqui um ângulo formado pela bissetriz interna de B com a bissetriz externa de C. Esse ângulo aqui, ele é chamado de ângulo de ex-incentro. Quando vocês forem ver essa matéria, sevianas notáveis, nos livros, na apostila de vocês aí de cursos preparatórios, vocês vão ver que tem várias relações angulares. Ângulo entre bissetrizes, ângulos entre alturas, entre medianas, entre mediatrizes, ângulo entre bissetriz e altura, bissetriz e mediana, bissetriz e mediatriz.
Para cada interseção de sevianas e entre elas mesmas, tem fórmulas diferentes para vocês acharem esses ângulos, para bissetriz interna, bissetriz externa. Eu não vou botar essas fórmulas aqui, porque são muitas fórmulas e são facilmente dedutíveis. Vocês vão fazer muito fácil isso. Então não precisa botar fórmula, ficar decorando não. Aprendam a fazer com exercício. Divide um ângulo ao meio, faz por soma de triângulo, não tem estresse nenhum. Só que essa aqui é interessante botar porque já caiu algumas vezes, mais de uma vez, tanto na ESA quanto na EA. Então aqui, ó, o ângulo formado por uma bissetriz interna e a bissetriz externa tem o vértice no ex-incentro sempre. Ele é chamado de ângulo de ex-incentro. E esse ângulo aqui, ele vale a metade do ângulo que é oposto ao lado que eu usei de referência. Como eu estou usando aqui o vértice B e o vértice C, o meu lado de referência é o BC. Quem é o vértice oposto a BC? É o A. Então esse ângulo aqui vale a metade de A. Então aqui vai valer A sobre 2. Então se aqui vale 100, aqui vale 50. Se aqui vale 20, aqui vale 40. Se eu pegar aqui, ó, bissetriz externa de A, bissetriz interna de B. Estou usando de referência, então, aqui o lado AB. Quem é o vértice oposto a A ou a B? É o C. Então, quer dizer que esse ângulo aqui vai valer C sobre 2, vale a metade de C. Então, sempre assim. Já caiu algumas vezes isso em prova. Observação 2. A altura relativa à base de um triângulo isósceles, ela, além de altura, vai ser mediana, bissetriz e vai ser parte da mediatriz também. Então, ó, tracei aqui a altura relativa ao vértice A. Tocou na base BC do triângulo isósceles. Vai dividir a base ao meio, então é mediana. Como é perpendicular no ponto médio, é parte da mediatriz. E também vai dividir o ângulo do vértice A ao meio. Então quer dizer que isso aqui, além de ser altura, é bissetriz, mediana e mediatriz, parte da mediatriz. Então quer dizer que eu vou ter aqui incentro, circuncentro, ortocentro e baricentro sobre essa altura. Esses pontos, naturalmente, já são colineares. Eles ficam sobre uma reta chamada de reta de Euler, que não vou abordar ela agora, vou abordar ela mais à frente, quando eu vou falar dessa matéria mais aprofundada, a nível de colégio naval, escola naval, AFEFOM, EPICAR. Mas fiquem sabendo que esses pontos são sempre colineares, e no caso do triângulo isósceles, minha reta de Euler é a altura relativa à base. Show? Outra, a gente viu quando eu falei de triângulos que todo triângulo equilátero ele é um triângulo isósceles. Todo triângulo equilátero ele é isósceles. Então o que vale só para a base do triângulo isósceles vai valer para todos os lados do triângulo equilátero. Então, tracei as três alturas aqui. Essas três alturas vão ser medianas, vão dividir os lados ao meio, vão ser bissetrizes, vão dividir os ângulos dos vértices ao meio, vão ser parte das mediatrizes, e como elas concorrem por esse ponto aqui, esse ponto vai ser ao mesmo tempo incentro, circuncentro, ortocentro e baricentro. Então no triângulo equilátero, os pontos notáveis coincidem num único ponto. Então aqui eu tenho o centro do círculo inscrito, tenho o centro do círculo circunscrito, vale aquela relação de baricentro de que essa distância aqui é a metade dessa. A gente vai falar muito sobre isso quando eu falar de polígonos regulares, cálculo de apótema no triângulo equilátero. Isso aqui é o apótema do triângulo, tá? Essa parte aqui é a metade dessa. Tudo que vale para os pontos notáveis, vale só para esse ponto aqui no triângulo equilátero. Agora, a observação que mais cai em prova. Observação 4. Em um triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa ela será congruente aos segmentos formados. Mediana divide o lado oposto ao meio. Então, quando eu tracei aqui a mediana relativa à hipotenusa, eu dividi minha hipotenusa ao meio. Então, esse segmento aqui ele é igual a esse. Vou botar aqui um M de ponto médio. Esse segmento MC é igual ao segmento BM. E no triângulo retângulo, e só no triângulo retângulo, a própria mediana vai valer a mesma coisa. Então, se minha hipotenusa aqui vale 10, vai valer 5, aqui vai valer 5. E aqui vai valer 5 também. Isso quer dizer, então, quando eu traço a mediana, eu divido o meu triângulo retângulo em dois triângulos isósceles. Ó. Esse ângulo é igual a esse ângulo é igual a esse. Da onde vem isso? Minha próxima aula com vocês vai ser sobre círculo e circunferência, que eu vou dividir em duas aulas. Uma parte de segmentos, a gente vai falar de diâmetro, de raio, de corda, de flecha, e uma segunda parte de ângulos. Ângulo inscrito, ângulo central, ângulo de segmento, e por aí vai. A gente vai ver o seguinte, ângulo central é aquele ângulo cujo vértice dele está no centro da circunferência. Esse aqui é um ângulo central. E o ângulo central, ele é sempre numericamente igual ao arco que ele está enxergando. Então, se esse arco aqui vale 100 graus, esse ângulo vale 100. Se esse ângulo aqui vale 80, o arco vale 80. Sempre que ele estiver no centro da circunferência, ele vai valer sempre o arco que ele está enxergando.
Se eu pegar esse vértice e botar aqui, aqui, já muda, já não é mais igual. Só é igual quando ele está no centro. Se eu pegar esse vértice e botar ele sobre o arco da circunferência, eu vou gerar aqui um outro ângulo, chamado de ângulo inscrito. E um ângulo inscrito, ele não é mais igual ao ângulo central, só é igual quando ele está no centro. Esse ângulo inscrito aqui vai valer a metade do ângulo central. Então, se aqui vale 100, aqui vale 100, aqui vai valer 50. Se aqui vale 20, aqui vale 40, aqui vale 40. Sempre que ele tocar na circunferência, ele vai valer a metade do arco que ele está enxergando. É um ângulo inscrito. Beleza? Então, olha para cá agora. Circunferência, tracei aqui o diâmetro dela. Quanto é que vale esse ângulo aqui? 180 graus. Tá? Se eu pegar esse vértice do ângulo raso de 180 e colar com ele na circunferência, ó, eu vou abrir aqui um ângulo que é um ângulo inscrito, ó, porque o vértice dele toca na circunferência. E é um ângulo inscrito que está abrindo aqui um arco de 180 graus. E como ele é inscrito, ele tem que valer a metade. Qual é a metade de 180? 90. Primeira conclusão que a gente chega aí, ó. Sempre que você tiver um triângulo inscrito numa circunferência, em que um dos lados for diâmetro, obrigatoriamente esse triângulo vai ser retângulo. Sempre o triângulo vai ser retângulo. E o diâmetro vai ser a hipotenusa dele. Sempre vai ser assim. Beleza? Então, olha só. O que é esse segmento aqui em relação à circunferência? É o raio. E esse aqui em relação à circunferência? É o raio. E isso aqui em relação à circunferência? É o raio. É só apagar a circunferência aqui, ó. Vou apagar a circunferência. Não tem mais circunferência. Só deixei o triângulo. Qual é a diferença desse triângulo aqui para esse aqui? Nenhuma. Por isso que a mediana ela é igual aos segmentos que ela define, ó, porque ela nada mais, nada menos é que o raio do círculo circunscrito. Lembra quando eu falei de circuncentro, em que o ponto médio da hipotenusa é o centro do círculo circunscrito? Está provado isso. Tá? Então essa distância é igual a essa porque é o raio do círculo circunscrito. Olha como é que é importante o triângulo retângulo. Né? O vértice do ângulo reto ele é ortocentro em quanto de alturas, o ponto médio da hipotenusa é circuncentro em quanto de mediatrizes, esse diâmetro dele aqui, essa hipotenusa dele aqui é o diâmetro do círculo circunscrito, essa distância é igual a essa. Olha quanta informação importante tem no triângulo retângulo. Cai muito em prova isso, tá? Façam a folhinha que eu vou disponibilizar para vocês aí no link da descrição desse vídeo. Façam a folhinha. Tirem as dúvidas comigo por aqui. Ah, professor, não consegui fazer essa. Eu vou resolver, vou mandar para vocês a solução, tá? Quem curtiu o vídeo, marca aí o sininho para ficar ciente quando eu subir com outro vídeo. Nossas próximas vão ser de círculo e circunferência, como eu falei. Se inscrevam no canal, divulguem, compartilhem, marca o joinha aí de que gostou, comenta, me faz pergunta, tá? Vamos evoluir, senhores, vamos evoluir, vamos querer passar, quero que vocês passem nas provas, tá bom? Um beijo no coração de todos. Os